o Facebook, ele recentemente teve algumas polêmicas aí no Face. Fazer um comentário. Não sei, claro que você deve ter visto a respeito disso, a polêmica do Kleber. Foi levantada uma polêmica grande a respeito do Kleber. Eu não vi no Face, nem nas redes sociais. Eu vi no Face. O Kleber me falou, me mandou e tal, e me disse que o bicho estava pegando, né? Eu até fiz um comentário, se você entrar no meu Instagram, Gabriel, eu fiz um comentário, foi num post do Kleber, que ele fez ontem à noite. E depois eu tirei de lá e coloquei até no Mentores do Caminho, no WhatsApp. Mas não sei se você conseguiria chegar lá enquanto isso, né? Mas, sim, Fernando. Então, porque a grande polêmica foi que ele esteve lá num centro de Umbanda, né, tocando, cantando, e teve paulada pra cima dele, né? Críticas e tudo. Como é que pode? Agora, pastor Kleber Lucas tocando em centro de Umbanda. É aí, né? Esse vídeo aí. Você veja a sobriedade do vídeo. A gente tem alguns vídeos pentecostais aqui. Esse aí parece um vídeo de candomblé presbiteriano. De tão bem comportado. Reformado. Comparado com esses pentecostistas de roda, de ciranda. E são esses pentecostais que estão descendo o pau no Kleber. Que fazem macumba costal nas igrejas e que ficam aí descendo o pau porque ele foi lá, a convite da pastora luterana, foram levar uma oferta para reconstruir aquilo que os evangélicos tinham destruído. Ou seja, foram dar um testemunho de graça, de amor, de solidariedade humana. E aí vem essa espetaculosidade dos ignorantes, de um povo que não tem cura. Porque olha só, é a burrice, a idiotice, é de um tamanho, eu não considero isso. Se eu começar a chamar de intolerância, eu já estou superficializando demais. Isso é burrice, é idiotice, é ogrice espiritual. Olha, o Ivanir Santos eu conheço há 30 anos. Já preguei em uma quantidade enorme de terreiros, de casas de santo. Já fui convidado por mães de santo para ir à casa delas, lanchar, tomar café, almoçar, e fui a todos. Já preguei em centro espírita, já preguei em igrejas católicas sem fim, já preguei, já me profanei até em templo evangélico, aos milhares, aos milhões. Então, e o povo não entende onde é que Jesus fundou a igreja dele, lá em Cesareia de Filipe, que fazia com que o preconceito evangélico atual, pentecogélico, esse pentecostismo supostamente evangélico, não suportasse o lugar onde Jesus escolheu para falar: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que foi em Cesareia de Filipe, no meio de todos os santuários do Deus Pan, de outros deuses, desde os dias anteriores a Josué, desde os cananeus mais antigos, desde os dias dos gigantes, desde os Nefilim, que segundo o livro de Enoque, iniciaram o processo ali naquela região entre o Hermon e o Golã. E Jesus vai e bota a igreja dele lá. Mas vocês são um horror de ignorantes. Vocês são todos do Estado Islâmico, gente. São feios. Eu não quero dizer nada além disso. Olha para Jesus. Eles não entendem nem a geografia de Jesus. Nem o que as ações de Jesus significavam para os crentelhos como eles. Porque é tudo um bando de crentelho perverso fazendo isso. E não entendem o que Jesus, o que significava aí até Gadara. Eles não entendem isso. Que faz com que a visita do Kleber aí, do ponto de vista da interpretação preconceituosa dos religiosos, seja uma brincadeira. Verdade.
comparado com a interpretação judaica purista de Jesus entre os porqueiros do cemitério, profanando tudo. E depois saindo daquele cemitério profano, tocando num cara que vivia nas sepulturas, em contato com gente de profissão que os judeus consideravam imunda espiritualmente falando, não era higienicamente falando, era gente abominável. Eram os deploráveis para a espiritualidade judaica. E Jesus atravessa aquilo, não deixa o cara ir com ele, senão, coitado, ia sofrer igual um miserável, né? Se o gadareno tivesse ido do barco com Jesus, né? Ia chegar lá do outro lado e o cacete ia comer para todo lado. Então é para salvar o recém-convertido dos crentes. É que Jesus diz pro gadareno: fica aqui, meu filho, volta para casa que tá melhor. Na casa do teu pai e da tua mãe você vai ter missão melhor a cumprir do que isso, se amargurar do outro lado do mar entre os religiosos. Aí Jesus vai pro outro lado do mar todo sem se purificar. Ele tinha que ficar uma semana sem tocar em ninguém, tomando banhos purificatórios, batismos e ablações para poder voltar. Foi do jeito que estava. Foi do jeito que estava. Aí cura a mulher do fluxo que tocou nas orlas das vestes sujas no cemitério. Entra na casa do chefe da sinagoga, o Jairo, e ressuscita a filha dele sem lavar as mãos. Talita come. Aquilo tudo era uma porcaria só. Jesus saiu transgredindo isso tudo. Jesus teria estado lá, teria ido levar os 11 mil reais de oferta para a viúva pobre do candomblé. Porque o candomblé rico está no templo de Salomão. O candomblé poderoso. Ali está o candomblé pobre. E o Ivanir eu conheço há 35 anos, não como ladrão de ninguém. Está trabalhando o trabalho dele, muito envolvido com obras sociais, com pobres, com necessitados, com aflitos. Tudo que o Macedo pessoalmente faz. Então parem de chamar juízo de Deus sobre vocês. Parem! Parem! Vocês estão chamando o juízo de Deus sobre vocês. Perversos. Perversos. Me procurem, me achem na rua e puxem esse assunto, por favor, tá bom? Estou implorando para algum de vocês fazer isso. Tenham essa coragem de me encontrar e dizer: olha, eu queria falar sobre aquilo, que eu vou te dar uma boa instrução. E aí? Eu ia... Quando você faz uma descrição dessa sobre o contexto da época de Jesus, é tão claro, é tão esclarecedor. Aí eu tenho até uma questão para você. Por que hoje essas pessoas, esses caras que falam, que criticam... Não interessa. Mas é porque não querem enxergar, Caio. Eles não querem enxergar. Quem sabe, quem chega e me ouve falar isso e entra ali, pesquisa, vai dizer: é verdade. Mas não dá de grana. O que dá grana é discriminação. O que dá grana é segregação. O que dá grana é fazer o povo se sentir superior ao outro. Quem se sente superior oferta mais a quem faz a pessoa se sentir superior. Quem chama você para um nível de quebrantamento não te ternura. É só para quem te chama para um nível de supremacismo. Para esse você dá. É para quem diz que você é melhor do que os outros, superior aos outros. É um filho de Deus que pisa no rabo dos outros. Que a compaixão é para os fracos. Você exerce soberania sobre o próximo. Isso aí é que atrai bons dízimos e ofertas. É esse tipo de intolerância que faz com que o intolerante venda as cuecas para dar de oferta ao supremacista simbólico do processo. Não é assim que funciona. Eles não estão interessados em verdade, em evangelho, em nada disso não. E os soldadinhos de chumbo desses outros são uns minions. Uns minions descerebrados, são uns burros amorfos. É um negócio horroroso, dá vergonha alheia até a última geração.
Eu digo, eu fico com uma compaixão enraivecida. Compaixão e raiva. Compaixão e raiva. Porque eu sei como eles são feitos filhos do inferno, como Jesus disse em Mateus 23. Os fariseus vão por aí fazendo trabalho de evangelização farisaica. Aí Jesus diz, rodam o mundo para fazer discípulos que são 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Que são esses discípulos fanáticos e malucados que a gente assiste por aí. Acho interessante que todo mundo nesse meio aí, esse meio aí, ai, que dor, esse meio aí. Tem uma admiração por Daniel, você já notou? Só verdade. porque Daniel não comeu ninguém, né? Daniel era sexualmente casto. Não tem a dona Daniela. Não se diz que ele vacilou com uma persa. Já houve até quem suspeitasse de outras coisas acerca do Daniel. Mas ele era eunuco. Então isso dá uma grandeza enorme ao Daniel. E o pessoal não observa que a visita do Kleber ali, aquele ambiente, eu estou repetindo, para mim não significa nada. É lugar para comer bolinho. Foi o que eu fiz a vida inteira. Vocês são uns bobos. Foi um encontro, né? Ficavam louvando o reverendo Caio. Eu botava tudo na TV. Alguém dizia alguma coisa? Não. Dizia que bênção, que o reverendo foi lá no centro, que ele foi convidado no terreiro, que a mãe de santo, não sei o quê. Achavam tudo lindo, porque eu era o reverendo Caio. Aí, se fosse hoje, se eu ainda hoje fosse aquele cara que, graças a Deus, eu fui salvo de ser, graças a Deus, estaria todo mundo dizendo que coisa linda, foi lá demonstrar o amor de Cristo em relação a esses fanáticos que não são do Evangelho. Mas hoje em dia os fanáticos são o que eles chamam de Evangelho. Por isso eles fazem como eles fazem, porque a referência em 25 anos mudou dramaticamente em 20 anos. Por isso eu era comparável a Paulo e hoje eu sou o herege do óbvio. Vocês são patéticos. Mas voltando a Daniel, o Daniel estava lá. Anos a fio. Você veja, quando a profecia inicia, diz que ele profetizou de Nabucodonosor a Ciro. O cara cobriu um período histórico dos mais ricos da civilização humana, na maior potência da terra. Então, primeiro Babilônia, depois os medos e persas, depois os persas, depois os gregos. E esse cara não ficou para profetizar até Alexandre, mas profetizou acerca de Cleópatra e dos romanos. Dentro da corte de Babilônia, de Belsazar, de Xerxes, ali dentro, com todos os magos do império. Ele sentava na mesa, comia. Ele só teve aquele período de abstinência na chegada. Depois ele ficou décadas. Ficou velho, morreu lá, convivendo com todos aqueles que os evangélicos iriam chamar dos bruxos mais sagazes, os alquimistas, todo mundo de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as religiões, porque tanto Nabucodonosor tinha o hábito de fazer isso, de se servir de todas as inteligências, de todas as religiões, de todas as informações da terra, como a mesma coisa fizeram os sucessores, como a mesma coisa implantou o próprio Alexandre depois, que daí veio o processo chamado de helenização, que é onde ele absorvia tudo que ele achava que tinha de interessante nos povos, batizava aquilo com a cultura grega e espalhava por todo o império que ele conquistava. Então, Daniel, meu Deus, Daniel sabia tudo de qualquer tipo de esoterismo, de rito, de magia,
de astrologia, de mapa astral, de tudo que você nem imagina que existia, porque já não existe mais, ou a gente já não tem mais acesso ao conhecimento a respeito. E ele cresceu, se desenvolveu, profetizou, não foi apanhado em falta por ninguém. Porque ele passou num caminho de justiça, verdade, e você não vê o cara se metendo em nada. Ele só não se verga quando querem que ele dê a bunda. Aí ele não dá a bunda, nem ele dá a bunda, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidênego, não dão a bunda. Aí ou dá a bunda, ou vive. Não, mate-me, que a bunda não, na bunda nada. Então vai pra fornalha de fogo ardente. Ah, moleza. Moleza. Mas ele se meter? Não, quando o rei recebe uma opinião dele, foi porque o rei chamou. Tive um sonho, chamou todo mundo, ninguém consegue resolver. Ah, tem um Daniel. Daniel é melhor que todo mundo, chama ele lá. Mas ele é meio esquisito, não se mete nada, na dele. Lá vem o Daniel, fica pálido e diz: ó rei, eu queria não precisar lhe dizer a interpretação desse sonho, porque não é boa. Então, por favor, me desculpe. Seu cara... Mas vocês não aprendem, leem a Bíblia até... É ruim demais, é ruim demais, é vergonhoso, é trágico. É trágico. Vamos tomar cuidado com uma coisa só. Vamos tomar cuidado com essa impressão de que existe uma liberação no uso do nome de Jesus para o cara, em nome da pseudo-autoridade do nome de Jesus, praticar intolerâncias e arrogâncias horríveis contra o próximo. Você é do tipo que acha que uma vez que você conheceu, você pensa que realmente só pensa que conheceu o Evangelho. Você acha que isso aí deu a você uma autoridade para você agora entrar nos lugares em nome de Jesus e sair praticando brutalizações contra a opinião do outro, porque em nome de Jesus lhe pareceu que tudo quanto se diga pode ser dito com a veemência com a qual se queira dizer, porque se está dizendo com a autoridade do nome de Jesus. Você entrou nessa e virou esse ser insuportável que você se tornou. Olha um exemplo de você em ação com o seu grupo. Seu grupo. Tá aí. Tá filmando. Atenção, minha gente, estamos aqui na rua Manuel Souza Lopes. Estamos testemunhando aqui um ato de intolerância religiosa, promovido pela Igreja Evangélica e um trabalho de candomblé que está sendo realizado. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai tomar diante desta patifaria. Na realidade, aparentemente, o que aconteceu é que os carinhas estavam fazendo a reunião de candomblé dele e os crentes se reuniram e foram lá para queimar a reunião. Atrapalhar os candomblé. Cercaram, são mais pessoas, obviamente são hostis, e os outros muito mais passivos, não estou dizendo pacíficos, mas passivos, e eles chegam com um número maior, com mais status hoje em dia, num país que os classifica de religião e ao outro grupo de seita, eles chegam esmagando e pisando. Com 100 evangélicos de bancada no Congresso, eles acham que tem poder. Agora, vem em nome de Jesus, vale fazer qualquer grosseria contra o que não é como a gente. É terrorismo religioso, sim. Não dá para dizer que não. Opressão religiosa, é guerra religiosa, é encontro de poderes.
É um ato de violência. É um choque de violências simbólicas. Praticado em nome de Jesus. Desculpa. Pois não. Só sobre o vídeo, um comentário que eu acho legal você saber. Tá. Eu sei que não é hora de ler nada, Tá. mas tá valendo aqui. O pastor, Caio, desse vídeo aí, que incitou essa manifestação contra a reunião do Candomblé, disse depois em entrevista que Deus revelou que aquela reunião de Candomblé estava inferindo na economia do país. Interferindo. E da cidade. E que eles deveriam ir lá e abater a reunião como Pedro combateu Simão, o bruxo. Eu imaginava que devia ser uma maluquice desse tipo. Olha isso. E Pedro nunca combateu ninguém. Ninguém no Evangelho foi atrás de ninguém. Foi Simão que veio. Não foi Pedro que foi atrás de Simão. E Pedro não fez nada disso com Simão. Nada. E o que Pedro falou a Simão, falou num ambiente, não foi reunindo Pedro, a multidão falou a Simão. Foi uma coisa meio íntima, porque o Simão pediu, ora por mim, para eu receber o Espírito Santo e me diz quanto é que eu dou para eu ter também esse poder. Porque eu estou vendo que esse negócio aí é real, hein? Então, quanto é que eu pago para eu receber, para você me ensinar o truque? E eu quero também. Porque ele entendia dessa forma. E ele era um cara com esse nível de perversão. Aí Pedro disse, você está brincando comigo, rapaz? Está cheio de todo engano, de malícia, está tomado de perversão. Você acha que pode comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro? É outra história. Olha, e nada a ver. Olha para onde eles vão. Não, eles fazem o que eles quiserem, fazem gato, sapato e pepeca da Bíblia, cara. Assim, dar a Bíblia na mão desse pessoal é a pior coisa que podia existir. Tem poder atômico, a Bíblia na mão dos malucos, numa multidão de gente que também não conhece nada de evangelho, em terra de cegos. Quem tem essa ousadia dos loucos, vira rei. Em nome de Deus, de Jesus e da Bíblia. Olha só. Está aqui, a moçada inteira vivendo essa miséria. E quase 2/3 do mundo, pelo menos metade do planeta, vivendo as angústias provocadas pela Bíblia ou pelo Alcorão. Vê se pode. Então me diga só, eu já cansei de falar de religião e as religiões estão perdoadas no meu coração, como a política está perdoada, como todo mundo está perdoado, para eu poder andar livre. Se eu não perdoar, eu sou escravo daquilo que eu não perdoo. Como eu não quero ser escravo de nada, eu perdoo a tudo e todos, porque eu quero andar livre. Livre, autodeterminado. Se eu não perdoo, eu diminuo a minha lucidez e a sabedoria morre em mim. Porque onde não há perdão, não pode haver sabedoria. A maior sabedoria já é perdoar. E se eu não perdoo, eu não tenho liberdade, eu já estou todo definido nas fronteiras do não perdão, já designam qual é o espaço que me sobrou. Eu perdoo a todos para andar livre. Quero perdoar tudo para andar livre. Então escreva aqui para mim. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Me diga se você já perdoou a religião na sua vida.